Saudações, meu nome é Jefferson Pedro. Vou fazer agora o trabalho sobre asilo e refúgio juntamente com meus amigos Gabriel, Edinandes e Joel Custódio. Eu vou falar sobre o tema de asilo. O asilo, ele tem como função primordial resguardar a vida e a liberdade do asilado. O asilo não se confunde com exílio e nem com refúgio, pois o asilo trata sobre o recebimento de estrangeiro sem os requisitos formais de ingresso, pois o asilado ele busca asilo para fugir de perseguição ou punição baseada em crimes de fundamento político ou ideológico, que geralmente sofreu em seu país. O asilo foi tratado de forma mundial na Convenção de Direitos Humanos de 48 e posteriormente na sua própria Convenção de 54. No Brasil, especificamente, o tema é tratado na Lei de Imigração e no seu próprio regulamento, que trata sobre a concessão e os termos dessa concessão e quando será possível. E não somente isso também, o Brasil ele é consignatário da Convenção de Caracas, onde se ficou decidido que os estados têm o direito de conceder asilo, como também não são obrigados a conceder e também não necessitam dizer o porquê da concessão ou não. O Brasil, a partir da Constituição de 88, incrementou na sua Constituição, no seu artigo 4º, como um dos objetivos de relacionamento entre as nações, o asilo. Assim, sendo um tema de grande importância para o Estado em si. O asilo ele pode ser dividido em asilo territorial e asilo diplomático. O asilo territorial é o asilo propriamente dito, onde o estrangeiro busca asilo em um país diverso do seu ou diverso de onde ele sofre essa perseguição. Já o diplomático, ele busca asilo no seu próprio país, só que em uma representação do país diverso, uma junta diplomática, uma missão, por exemplo. O asilo em si, ele é uma solicitação de ajuda, de socorro, pois aquele indivíduo está sofrendo uma restrição de sua liberdade ou até de sua vida. Por isso é necessário, como sendo um dos requisitos, a urgência. E com isso eu concluo. Vou passar agora para o meu amigo Edi, que vai falar um pouco sobre o refúgio. Saudações, meu nome é Edir. Vamos conversar um pouco sobre refúgio. Existem algumas diferenças práticas sobre refúgio e asilo. O asilo é um tratado multilateral entre nações e o refúgio, na verdade, ele é um tratado desenvolvido por uma organização internacional. Esse tratado do refúgio, ele tem um caráter humanitário, ele se refere a grupos. E o primeiro tratado que a gente tem como marco histórico é o que aconteceu em Genebra em 1951, e ele foi considerado apenas para refugiados europeus. Já em 1967 houve um protocolo, e esse protocolo ele abrangiu para todas as pessoas, desde que elas fossem perseguidas por questões raciais, religiosas, nacionalidade, ou por pertencer a alguns grupos sociais, ou por manifestar algumas opiniões políticas. Nesse mesmo sentido, nós temos pactos regionais, a título de exemplo, como o Pacto Africano e o Pacto Americano. Uma vez concedido o direito de refúgio ao cidadão, ele passa a ter os mesmos direitos que um nacional e ele passa a ter obrigações que um estrangeiro comum teria. A Convenção de Genebra, em 1951, ela vai ser substituída pela Convenção de Nova York, em 2016. E ela trata sobre refugiados e imigrantes em geral. No direito interno, nós temos a Lei 9.474/97. Ela abrange um pouco mais, ela fala sobre vítimas de graves ofensas aos direitos humanos. E essas pessoas, quando elas são tratadas como refugiadas aqui no Brasil, seus cônjuges, seus parentes, seus ascendentes e descendentes também têm os mesmos direitos que eles.
O refugiado ele não pode ser devolvido de forma alguma para algum país onde ele corre risco a seus direitos. E quando ele chegar aqui no Brasil, qualquer autoridade de fronteira tem a obrigação de orientá-lo a respeito dos trâmites legais, para que ele chegue a ser regularizado dentro do país. No Brasil, quem faz essa regularização é o Comitê Nacional de Refugiados, conhecido como CONARE. É um órgão interministerial, só que ele é ligado em especial ao Ministério da Justiça, mas dentro dele funcionam vários ministérios, como por exemplo o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho. O CONARE ele é o primeiro órgão a dar o aceite do refugiado aqui no país. Em segunda instância administrativa, nós temos o Ministro da Justiça, ele é quem dá a última palavra, caso o CONARE negue. E por fim, a ação pode ser judicializada, mas só o Supremo trata de questões assim. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Gabriel. Bem, saudações a todos. Eu vou aqui fazer recapitulando, né? A gente viu que a distinção entre o asilo e o refúgio, a gente viu que dá para entender que o asilo ele tem uma característica de refúgio, e a gente viu que a gente não pode confundir porque ambos têm distinções. Então, no que tange ao conceito de asilo, a gente viu que ele é encontrado em regulamentos, por convenções internacionais, que a gente pode até destacar que o conceito ele é amplo, né? E a lei de imigração, a lei interna brasileira, ela não disciplina a concessão de asilo, porque ela cuida apenas da condição do asilado político admitido em território nacional, isso conforme os requisitos do artigo 27 ao 29 da lei de imigração. A lei também ela diz apenas que o regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção do asilo. Isso também conforme o artigo 27, parágrafo único, conforme traz a imagem do ONU. Além da característica territorial e diplomática do asilo, a doutrina também destaca o asilo naval, né, que se dá por embarcações em guerras, e também o aeronáutico. Quanto ao refúgio, a gente viu que o refúgio ele tem suas normas elaboradas por uma organização, né? O refúgio ele tem um alcance global, né? E ele é de fundamental importância, né? Vinculado às Nações Unidas, né? Que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Por outro lado, em suma, para terminar a nossa fala, enquanto o refúgio ele tem aquela natureza claramente humanitária, o asilo ele tem a natureza tipicamente política.